Meus queridos irmãos em Cristo, muito bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de vocês em todos os sentidos. Sejam todos bem-vindos. Estamos juntos em mais uma jornada da madrugada com Deus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, uma satisfação. 6 anos nessa caminhada, né, Robson? 6 anos juntos, buscando com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a promessa da chuva ser hoje. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos muito perto disso acontecer, viu? Muito perto. Eu recebi ontem um vídeo. Eu até coloquei no grupo de um muçulmano terrorista que se converteu. Cristo falou com ele. É um vídeo curto, mas ele se emociona muito. Jesus está voltando, queridos. Muito em breve a promessa vai se cumprir. E eu fico sempre feliz quando eu digo que nós estamos muito perto disso acontecer. Esta é a última geração antes da volta de Jesus. Não haverá outra. Não fazemos ideia quando vai ser, mas que está perto, está. Que você e eu possamos viver essa esperança maravilhosa, que jamais essa esperança, eh, essa, essa, esse desejo morra no seu coração, mas que você e eu possamos caminhar juntos, olhando para Cristo, porque aquele que vem virá e não vai demorar. Sejam todos muito bem-vindos. E para começarmos a nossa jornada de hoje, quero convidar a Dora. Dorinha, amiga, bom dia mais uma vez, abra seu áudio. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dora. Você é uma potência. Você está sendo convidada, Dora. Nos consagre a Deus nesse momento, apresente esse grupo a Deus em oração, o trabalho Sim, dessa madrugada. deixa eu me chegar aqui, porque Fique à vontade. oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, exaltado, glorificado, santificado seja o teu santo e bendito nome. Como filhos teus, aqui distantes geograficamente, mas unidos em um só propósito, estamos em tua santa e bendita presença, agradecendo o fôlego da vida, agradecendo porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui Amém. nos ajudou o Senhor. Amém, Senhor. Vamos nessa hora, Pai querido, consagrar essa reunião. Pedir que o Senhor consagre essa reunião. Que o Amém. Senhor aceite a cada um de nós que aqui estamos como adoradores. Que o Senhor nos batize com teu Espírito Santo e que nos prepare para ouvir a mensagem e praticar os teus ensinamentos. Guarda-nos de pecarmos contra ti, dá para cada um de nós a certeza do perdão dos nossos pecados e da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Obrigado, minha querida irmã Dora. Deus continue te abençoando em todos os sentidos. Vamos louvar esse Deus. Deixa eu ver, não foi que eu botei aqui, aqui. Vamos louvar o nome desse Deus bendito. Vamos ver aqui, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso. É aqui. Vamos lá. Esse hino fala sobre o sangue de Cristo tem poder. Vamos ouvir com alegria e com atenção. Medite na letra deste louvor, irmãos. De teu pecado te queres livrar, o sangue de
Amém, amém. Há poder neste nome poderoso, nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nos envolvemos no sangue de Cristo, mais limpo, mais alvo nós nos tornamos. É maravilhoso esse sangue, é maravilhoso o nome do Senhor Jesus. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar aqui meu irmão Egídio. Bom dia, Egídio. Cadê Egídio? Estava aqui no instante, sumiu, foi? Aqui. Egídio, bom dia, meu amigo. Você está bem? Pode abrir seu áudio, viu? Egídio, tu me ouve? Enquanto Egídio está Bom abrindo. dia, irmão Mário. Bom dia, meu irmão em Cristo. Você está bem? Estou melhor que eu mereço. Então, Deus seja louvado. Quero convidar minha irmã Marta, Martinha Leite. Bom dia, Marta. Pode abrir seu áudio, por gentileza. Bom dia, bom dia. Bom dia, amiga. Você está bem, né? Graças a Deus. Amém, amém. Quero convidar minha irmã Vani. Eu vi a Vani por aqui. Aqui. Bom dia, irmã Vani, lá em Águas Claras, Salvador. Bom dia. Pode abrir seu áudio. Irmã Vani. Irmã Vani, só me ouve? Se estiver me ouvindo, pode abrir seu áudio. Amém. Consegui agora. Pronto. Graça e paz, mulher de Deus. Você está Amém. bem? Eu estou bem melhor, graças a Jesus. Então, Deus seja louvado. Meu Deus seja louvado. Muito bem, meus queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? Irmã Egídio, apresente diante de Deus a nossa maior necessidade. Está ouvindo também aqui? Oi? Tá me ouvindo? Egídio, tu me ouve? Estou ouvindo, irmão Mário. Pronto. Você vai estar orando pela chuva cirúrgica, o batismo do Espírito Santo. Marta, apresente a Deus os pedidos do varal que ali se encontram. Tem muitos pedidos ali apresentados. Irmã Avani, mais uma vez nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão na linha de frente aí evangelizando. Muitas pessoas estão dando estudos, saindo para trabalhar na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, enfrentando os seus desafios, suas lutas, suas dificuldades. Ore por esses homens e mulheres que são evangelistas, que dedicam seu tempo para a pregação do Evangelho, para dar estudos bíblicos, tá bom? Apresente esses homens e essas mulheres ao Senhor nesse momento. Começando pelo Egídio, depois Marta, depois a irmã Avani.
Egídio? Eterno Deus, glorioso Pai, obrigado, Pai, pela noite. Obrigado por mais uma madrugada, se assim desperto. Dentro de 3 horas, Pai, estou acordado, mas não tive força para levantar. Está fazendo devocional, mas você me levantou agora para estar aqui entrando na igreja da madrugada. Daqui, Pai, nessa hora, para aqui clamar, Pai. Pelo derramamento da chuva serôdia sobre a tua igreja, Pai. Na face da terra, pelo teu povo, Pai, que está se preparando para receber o batismo do Espírito Santo. Então, Pai, nessa hora eu clamo, Pai, pela tua igreja em toda a face da terra, em especial pela igreja da madrugada, que se encontra aqui, e muitos irmãos também que estão nessa hora, em alguma outra live ali, te adorando, e buscando também, Pai, para receber o batismo do Espírito Santo. Mais uma vez peço perdão por não ter força para levantar, e assim, mas agradeço por estar ali, buscando, ficar na tua presença, mesmo deitado. Mas me perdoa, Pai. Me concede força, Pai, para estar levantando, que eu venha ter conseguido dormir cedo, Pai. E a gente até deita, mas não tem conseguido, não estou conseguindo dormir. Foi dormir mais de meia-noite, então. Só tenho a agradecer a Ti por estarmos aqui, nessa hora, para interceder e clamar, Pai, pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Concede, Pai. Como nós temos visto que o Seu poder tem caído sobre Teus servos, então, Pai, que possamos assim buscarmos. Se buscar-me, me acharei quando buscar-me todo o vosso coração. Então, Pai, vai nessa hora nos batizando com o Teu Santo Espírito e conduzindo a Tua casa de oração nesta manhã e se encontre aqui na madrugada com Deus. Então, Pai, concede-nos o batismo do Espírito Santo e concede também, Pai, derramando as forças do Teu povo para que possa se preparar, como Maria e os discípulos se prepararam e receber o poder para partilhar do Teu Evangelho. Então, Pai, nessa hora eu clamo e agradeço a Ti por estarmos aqui para receber o batismo do Espírito Santo. Também te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor, ainda na tua presença, queremos agradecer, Senhor, pelo despertar, por estarmos aqui buscando a Ti. Nesse momento, Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor, a estarmos continuamente ouvindo a voz do Seu Espírito. Consagramos nesta hora todos os pedidos de oração. Todos são importantes e sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que ouve as nossas preces. Então, foram mencionados vários pedidos ali no grupo, Senhor. E nós queremos muito lhe pedir a unção do Seu Espírito sobre esses pedidos. Por favor, Senhor, responda conforme a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Cuida de cada situação, Senhor, cada clamor, cada súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai bondoso, nesta hora nós estamos aqui para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de abrir a tua palavra. Nesta hora eu quero entregar nos teus braços de amor, Pai querido, todos esses evangelistas, esses compositores, que nós sabemos que a luta dele é grande, mas a vitória com o Senhor vai ser certa. Então, Pai, também quero te apresentar a família dos pastores, e nós sabemos também que cada um passa por uma dificuldade. Quero também te apresentar a família do irmão Mário e todas as famílias que estão aqui participando do culto. Por favor, Senhor, cuide de cada um de nós. O Senhor sabe o desejo do nosso coração, então nos abençoa, nos guarda, nos livra de tudo quanto for de ruim, dá um culto na tua presença. O Senhor conhece cada um de nós, então nos protege, nos abençoa, que cada comportor ao sair, cada evangelista também que sair para pregar, cada comportor que sair para fazer a tua obra, que o Senhor acompanhe eles, que os anjos poderosos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um. Nos dá um dia na tua presença, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos bateja com teu Espírito Santo, perdoa alguma coisa dita e feita que não foi de teu agrado. Nos abençoa e nos guarde em nome de Jesus. Amém.
Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Vani. Obrigado, Egídio, meu querido irmão. Deus Obrigado, abençoe. meu irmã Martinha. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Ô, irmão Mário, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A biópsia de minha irmã saiu sábado e foi constatado que ela está com câncer no fígado. Misericórdia, Senhor. Como é O o nome nome dela? dela, o nome dela é Lia e nós estamos orando que seja feita a vontade de Deus. Lia. Pronto. Lia, Vamos estar orando pela Lia, gente. Apresente aí nas suas orações. Deixa eu botar o nome dela aqui. amém. Deus abençoe vocês. Irmã da Avani. Vamos estar orando sim, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, queridos. Vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns momentos para isso. Logo depois a gente volta aqui para a sala principal. Aproveite, tá? Esses momentos aí especiais da sala simultânea. Vamos lá. Muito bem, queridos. Estamos de volta à sala principal. Eu espero que você tenha aí aproveitado esses minutinhos com seu irmão em Cristo em oração. E sem muitas delongas, eu quero convidar esse homem especial, filho de Deus, esse servo do Altíssimo, meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, homem de Deus, graça e paz, irmão Márcio. Obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma alegria poder ouvi-lo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, irmão Mário, e a todos os queridos irmãos da madrugada, né? Estamos juntos Amém. mais uma madrugada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Márcio. E nós vamos compartilhar a palavra. Eu fui assim direcionado, irmãos, a estar convidando também um jovem a estar conosco, é o nosso irmão Luan, tá? Tem uma introdução aqui, e ele vai dar um breve testemunho vida dele, o que Deus, pela sua vida, está operando. Bem, então procura João e Luan e Mário, libere o microfone dele. Luan, Dá bom dia para pronto. esse povo aí, Luan. Bom dia, meu irmão Luan. Seja bem-vindo. Pode abrir seu áudio, por gentileza. Bom dia com Jesus para todos. Bom dia, graça e paz, meu irmão. Seja Todo mundo me bem-vindo. ouvindo? Estamos ouvindo você, sim. Graça e a paz. Amém. Graça e a paz. Bom, como o irmão Meu irmão Márcio Luan. falou aí, né? Meu nome é Luan. Estou congregando aqui na Igreja do Areal, aqui na Adventista do Sétimo Dia. Sou recente batizado, né? E vou contar um pouco do meu testemunho, de onde Deus me tirou e o que Ele está transformando na minha vida, né? Eu fui escravizado, era usado pelo inimigo, né? Fiquei servindo o diabo há 13 anos. Estava no mundo da prostituição, das drogas, do tráfico. Era inimigo da sociedade. Não gostava de ficar perto de ninguém. Já fiz tantas coisas, né? Tudo que não agradava a Deus. Né? Vinha falar comigo de Deus para mim. Eu falava, ah, tem mais jeito não, pô, aqui é só cadeia. Não. Porra, não, pô, Deus te quer dessa mesma forma que você está aí. E aí eu sempre ouvi assim a palavra de Deus, mas nunca, nunca fui firme assim de me entregar, abrir meu coração para Ele. Aí teve um certo dia que teve uma operação lá na comunidade, e aí nessa trocação de tiro, eu fiquei encurralado no meio do mato, no colégio. E aí eu já estava vendo a minha morte naquele momento ali. E aí foi quando eu falei com Deus, comecei a chorar. E eu falei assim, pô, para você me livrar desse momento aqui agora, eu prometo sair dessa vida e servir ao Senhor. E os caras perto de mim falando que eu só ia sair de lá depois que me pegaram. E eu comecei a chorar porque eu vi ali que era no último momento. E aí, depois de uns 5 minutos, Deus ouviu meu clamor, minha oração. E tiraram aqueles caras dali. E aí foi o momento que eu saí, fui para um centro de recuperação e fiquei o tempo todo lá no centro. Eu falei, pô,
porra, eu morri naquele dia, eu falei para Deus, se ele me livrasse, eu perdia ele me livrou. Agora eu tô fazendo paz com ele. Só que aí eu tive me afastei um pouco dele mais uma vez, né? Graças do Senhor, me levou de novo para lá, no mesmo lugar onde Deus tinha me arrancado. E aí, mais uma vez, de madrugada, no mesmo lugar onde eu fui, aí eu me arrepei, eu falei, eu volto com Deus, onde eu estou de novo, no mesmo lugar. E aí, Deus foi lá, me trouxe de novo para o centro de recuperação, e dessa vez eu fiquei firme, completei meu tratamento lá, hoje em dia não vejo mais droga, uma contato com ninguém dessa vida. Estou servindo a Deus, que tem até um versículo que, como eu falei aí, né, que o pessoal da igreja, quando falava algo, falava no capítulo de Lucas 15, ele fala, diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. E Deus colocou as pessoas na minha vida, me ajudaram muito espiritualmente, financeiramente também. Quero agradecer ao irmão Márcio, à irmã Vanusa, todos eles têm me apoiado no início e me ajudando a buscar mais a Jesus, falando muito de Jesus. E é isso aí, eu tenho isso para falar mesmo. Deus é maravilhoso, ele é bom. Amém. Louvado seja Deus lá. Você é a prova viva de que Deus não desiste de ninguém, viu? Deus tem grandes planos para a sua vida, sem dúvida nenhuma. Quando Deus colocou o Márcio e outras pessoas no seu caminho, porque Deus realmente quer executar algo na sua vida. E o instrumento que Deus usou foi teu irmão Márcio Azevedo, esse homem de Deus, viu, Luan? Nós vamos estar orando por você, para que você permaneça firme na sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Márcio, louvado seja Deus, Márcio. Deus seja louvado. Mário, esse jovem Mário, ele saiu do centro de recuperação, né, que tem no Areal, aqui em Barra do Juca, e ele saiu assim no desejo de buscar uma igreja. O Espírito Santo colocou no coração dele: você precisa congregar, meu filho. E aí ele passou pela igreja, viu a igreja, né? Mas a igreja estava fechada. E ele disse: essa é a igreja, né? Esse Espírito Santo impressionando ele. E ele foi para casa, se arrumou, voltou, a igreja estava fechada. Aí ele voltou de novo para casa e disse: poxa, quando eu voltar, se a igreja estiver fechada, eu vou procurar outra. Para E aí, outra. e aí, quando ele voltou, a igreja já estava aberta, já tinha alguns irmãos. A irmã Vanusa também estava lá e recebeu ele, né? O Espírito Santo tem direcionado esse jovem, tem guiado ele. É claro que nós, como seres humanos, o nosso coração a cada dia precisa ser transformado, como tem transformado o coração dele, né? Da onde Amém. Deus o tirou e aonde Deus o colocou é um grande milagre. Queridos, a mensagem de hoje está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. Eu fiz uma combinação com o Luan, que eu ia dar uma introdução e ia chamar ele, só que ele já entrou dando, já entrou com tudo logo aí. Mas é isso mesmo. Eu acredito que é a primeira vez que ele está testemunhando, né? E ele tem muito ainda a aprender, né? Eu peço encarecidamente que vocês orem por esse jovem. Orem por ele como vocês estivessem orando pelo seu próprio filho, porque ele precisa muito das nossas orações, né? Ele é só uma representação de muitos jovens, mas quando você colocar o joelho no chão, que lembrar dele, orem clamando aos céus pela vida dele, para que Deus fortaleça, que conceda a ele os dons e que ele também faça parte dele, né? Porque a gente sabe que Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa. Então abra aí uma palavra do Senhor no livro de
Segunda Crônicas, capítulo 33. E vamos ver algumas lições que vamos tirar deste livro. Oremos. Santo Pai, mais um momento, Senhor, a tua santa e bendita palavra está aberta a Deus. Pai, sabemos que quando a tua palavra está aberta, Senhor, e nós a lemos, é o Senhor falando conosco. E mais um momento, Pai, queremos ouvir a tua voz. Nesses poucos minutos que ainda temos aqui, Pai, nesta sala, pedimos que o Senhor permaneça conosco e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria só de ler o primeiro verso, né? Depois, vocês, com o tempo, leia até o verso 20. Eu ia ler até o verso 20, mas eu vou ler somente o primeiro verso. O primeiro e o segundo verso, que diz o seguinte, queridos irmãos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Queridos irmãos, a gente sabe que na trajetória do povo de Deus, sempre Deus colocou reis e tirou reis. Sempre colocou reis para guiar o seu povo, para guiar a sua igreja. E nesse período de Manassés também não foi diferente, mas infelizmente o Manassés escolheu fazer o que era mal perante ao Senhor. A gente tem algumas lições, né, da vida deste homem para tirar para a gente, queridos. A primeira lição que a gente tira para nós e que o Espírito Santo fez eu anotar aqui da história deste homem como rei de Israel é o seguinte, queridos, que a nossa vida é dirigida por decisões. A nossa vida, queridos, é regida por escolhas. Assim como Manassés, com 12 anos de idade, ele começou a reinar em Jerusalém. E ele escolheu a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, a primeira lição é essa. Todos os dias, a gente precisa fazer escolha nas nossas vidas. E se a gente estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, nós só vamos fazer boas escolhas. Amém? A Bíblia diz no livro de Romanos 8,14 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente pode fazer boas escolhas nas nossas vidas. A gente pode tomar boas decisões na nossa vida, se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. Sabendo disso, todos os dias, nós precisamos do batismo do Espírito Santo para que ele nos ajude e nos guie a fazer boas escolhas. A segunda lição, queridos. Ezequiel capítulo 18, no verso 20, nos diz que pela nossa vida ser regida por decisões, eu não vou levar a iniquidade do meu filho e nem o meu filho vai
levar a minha iniquidade, porque cada um dará conta de si a Deus. No versículo 9 de 2 Crônicas 33, nos diz o seguinte, irmãos: Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha, irmãos, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Você vê que por causa do erro de Manassés, ele botou toda uma nação à ruína. Por causa das escolhas erradas de Manassés, ele botou o povo a fazer coisas piores do que as outras nações pagãs. Olha a influência de um líder, irmãos. E nós, como cristãos, querendo ou não, a gente influencia as pessoas, queridos, tanto para o bem como também para o mal. A gente não pode, eu posso dizer assim, a gente não pode pegar eles pelos braços, né, para fazer as coisas. Mas os nossos exemplos, eles induzem as pessoas. O nosso mau exemplo ou o nosso bom exemplo, eles induzem as pessoas. Olha a experiência de Manassés. Por causa do mau exemplo dele, ele botou toda uma nação a se corromper. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E nós estamos sendo observados, queridos, tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual. Estamos sendo observados. A segunda lição, queridos, que eu tirei dessa mensagem, que toda desobediência traz consequências. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11 desse mesmo capítulo de 2 Crônicas. Versículo 10 e 11. Olha o que diz, queridos. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e os levaram à Babilônia. Desobediência traz consequências. Manassés sabia o que fazer, porque todo o povo de Deus é instruído a fazer a coisa correta. Só que, por causa do nosso livre-arbítrio, é nós que devemos escolher se vamos querer seguir ou não. O Manassés escolheu não seguir os conselhos do Senhor e fez o que era mal perante o Senhor. Mas toda desobediência traz consequência. E qual foi a consequência que veio para a vida de Manassés? A Bíblia nos revela que ele foi preso pelos babilônicos e foi levado cativo pelo rei, o rei da Síria, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Vocês sabem onde foi que colocaram o gancho no corpo de Manassés? No nariz. No nariz aqui, ó. Atravessou um gancho dentro do nariz de Manassés. E ele era puxado, igual um boi, igual um animal. Queridos, a história não para por aí.
A Bíblia nos diz, queridos, que vê essa consequência ruim na vida de Manassés. Terrível, terrível consequência veio para a vida de Manassés. Por causa da escolha dele, por causa da desobediência dele. Deus o alertou várias e várias vezes, mas ele continuou na dureza do coração até que veio a consequência. Então, a segunda lição é que toda desobediência traz consequência. A terceira lição, queridos, está lá no livro de Romanos, capítulo 5, que nos diz o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Olhe, por mais que você veja uma pessoa que esteja com a vida completamente aprisionada, como Manassés ficou, preso, completamente dominado pelos inimigos, nunca abra a boca e diga assim, aquela situação ali não tem mais jeito. Para aquele ali não tem mais saída. Porque o versículo 12 e o versículo 13 diz o seguinte, versículo 12 e 13 de 2 Crônicas 33. Ele angustiado, quem? Manassés. Com aquela situação, com o gancho no nariz, aquela situação terrível que ele estava lá. Assim como o jovem também deu o testemunho dele aqui, aquela situação terrível, vendo a morte. A palavra diz que Manassés, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para Manassés. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar de novo para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha aí, irmãos. Manassés precisou passar por uma situação complicada para reconhecer que o Senhor é Deus. Nós temos 3 maneiras de aprender na vida. 3 maneiras. A primeira delas, a gente aprende com os erros dos outros. Eu posso dizer que essa é a melhor maneira de a gente aprender. A gente aprende com os erros dos outros, certo? Tanto com os erros, como também com os acertos das pessoas, a gente aprende. A gente também aprende, queridos, com nossos próprios erros. E os nossos próprios acertos também. E a terceira maneira de aprender é através da dor, como Manassés passou na dor e aprendeu. Aprendeu porque ele despertou. Ele acordou para a vida. Rapaz, eu estou fazendo tudo de errado. O que eu estou passando aqui é consequência das minhas escolhas. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque, para vocês terem uma ideia da história de Manassés, você sabe o que foi que ele foi capaz de fazer, servindo a outros deuses? Ele queimou os próprios filhos dele, oferecendo em sacrifício a outros deuses. Olha a terrível coisa que esse homem praticou. Mas como está escrito lá em Romanos, queridos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que graça é esta? Quando o homem reconhece quem ele é e quando ele confessa os seus pecados a Deus e se arrepende de coração, como Manassés fez. Naquela situação terrível que ele estava, ele se voltou para Deus, ele orou a Deus e pediu o favor de Deus.
pediu a misericórdia de Deus e Deus prontamente se manifestou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque não importa para o homem o que ele faça na vida. Ninguém nesta vida vai se perder porque caiu. Ninguém. Muitos vão se perder porque quando caiu não quis se levantar. E o nosso Deus a que nós servimos, Ele está sempre pronto a nos erguer, queridos. Ele está sempre pronto a nos levantar. Ele está sempre pronto a nos auxiliar quando nós clamamos a Ele por socorro. Que possamos estar sempre dessa maneira, queridos. Rendido aos pés de Cristo, pedindo o seu socorro, pedindo a sua misericórdia, porque sempre Ele estará pronto a nos ouvir e a nos atender, como Ele ouviu Manassés e atendeu. Foi favorável a Manassés. Assim também Ele será na minha e na sua vida, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todos sempre. As suas misericórdias não têm fim. Se renova a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Nós tínhamos mais 2 lições aqui para ouvir, mas a quinta lição, vou passar aqui para a quinta, queridos. A quarta, né, a gente já pode incluir também o poder da oração, né? O poder da oração. Oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Isso é o abrir do coração, como Manassés fez. A quinta lição, querida, é que não podemos julgar fora do tempo. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, para a gente finalizar aqui a mensagem. Mateus 7. Mateus 7, de 1 a 5, nos diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida com que julgardes, vocês serão medidos também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe tirar o argueiro do teu olho, quando tem a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não temos o direito de julgar ninguém, queridos. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar nada fora do tempo. O julgamento pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então não julgue, por mais que você veja algo que está fora do controle na vida das pessoas, não julgue nada fora do tempo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. É claro que cada um vai receber na sua vida aquilo que plantar, porque essa é a lei da semeadura. Escolher aquilo que nós estamos plantando. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor permaneça no meio do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém, amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Márcio, muito obrigado por ter trazido para nós, nos abençoado com a palavra de Deus nessa madrugada. Lembre-se de uma coisa, Márcio: Manassés foi considerado um dos piores reis de Israel. É brincadeira, foi considerado um dos piores reis de Israel, meu amigo. Não é fácil, não. E a graça de Cristo alcançou o Senhor. Ele que mandou serrar Isaías pelo meio. Olha só o que Deus fez na vida de Manassés, transformou esse homem. Isso é graça, Márcio. Muito obrigado por nos trazer a lembrança da graça maravilhosa do nosso Deus. Ao nosso irmão Luan, que Deus continue te abençoando, fortalecendo a sua fé. Seu nome, Luan, está no livro de oração deste grupo da Madrugada com Deus. E estaremos orando para que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. E aqui nós chegamos ao final dessa jornada de hoje. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso da graça nos acompanhará e nos considerar suas bênçãos. Márcio, meu irmão, suas considerações finais e a sua oração. Amém, meu irmão. A consideração final está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12 a 14. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Querido Pai, obrigado por mais uma manhã, Senhor, mais uma madrugada, e raiando agora amanhã na Tua presença. Assim como Jesus sempre fez, Ele buscava o poder do alto antes de nascer o sol. E quando nascia o sol, Ele saía para o seu trabalho cotidiano, Senhor, de fazer o bem, e era vencedor em todos os obstáculos que surgiam na vida dele. O mesmo acontecerá na vida de cada filho teu que encontra-se buscando ao Senhor às madrugadas também. Obrigado, Pai, pela tua bênção, pela tua paz e pela vitória que temos em Cristo Jesus. Amém. Bom dia, povo santo. Amém, Márcio, amém. Louvado seja Deus. E aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje, maravilhado pela palavra desta madrugada, e que você e eu possamos passar o dia na presença desse Deus maravilhoso. Fique na paz, um grande abraço. Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe ricamente a todos vocês.